Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual a hora que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com mais uma aula, né? Então, depois que você assistir, é uma aula simples, né? Mas é feito com muito amor, muito carinho. Então, depois que você assistir, se você se sentir confortável, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, tá? E sempre volte para buscar outros vídeos. A gente tem de várias matérias, atualidades, tá? Para você que é estudante, acadêmico de enfermagem e de outros cursos também, seja muito bem-vindo. E o tema da nossa aula de hoje é Introdução à Microbiologia. Então, hoje a gente vai aproveitar, né, essa onda que a gente está passando, viral aí, e vamos falar um pouquinho sobre a microbiologia. Então, micro dá para vocês entenderem, já que diz respeito a uma coisa pequena, né? E bio significa vida, logia é o estudo. Então, é um estudo da vida de coisas pequenas. Eu poderia falar assim sobre a microbiologia. Então, é a ciência que estuda seres vivos muito pequeninos, inclusive aqueles que não podem ser vistos a olho nu. O que é isso? Aqueles seres que você não pode é, é, olhar sem uma lente de aumento, né? E você só pode ver através de uma lente de aumento, como os microscópios. Aí tem alguns conceitos, né? O estudo dos micro-organismos seria a microbiologia. Esse termo micróbios, que bem antigamente as pessoas falavam, está em desuso, né? Então são seres vivos muito pequenos que não dá para ser visto ao olho nu. Aí aqui, ó, até pegar minha canetinha, vocês vão ver, ó, isso aqui são aumentados de microscópio, né? De lentes de microscópio. Aqui é um flagelozinho, você vê que ele parece um espiralzinho, tá? Aqui outros flagelos, tá? Então, essas células, elas têm algumas dimensões. Tem as que são micrômetros, nanômetros, que são bem menor, e angstrom, que são bem menores. Então, são unidades, né, que se utiliza para mensurar a célula. Aqui tem uma escala, só para que vocês possam ver na escala animal, né? A gente tem os átomos, que não são visíveis, né? Que tem 0,1 nanômetros, né? Então, aqui, a partir de onde tem essa célula, elas são, essa seta aqui, são seres vivos que só podem ser vistos através do microscópio eletrônico. Aqui, os que podem ser vistos através do microscópio óptico, né? Células animais, ovos de peixe. E aquela que você não precisa de lente nenhuma para ver. O ovo, o colibri, né? O ser humano, a baleia azul, sequoia e assim sucessivamente. E aí vem uma escala de mensuração. É só uma curiosidade. E onde que a gente encontra esses micro-organismos? Onde eles podem ser encontrados? No ar, né? É um lugar que eles podem ser encontrados, sim. Quando a pessoa espirra, tá vendo? Aqui esse cidadão espirrando. No leito dos rios. Quando uma fruta estraga, como o caqui, o tomate, aí fica com esse mofo aqui por cima, isso também são micro-organismos, tá? Aqui, quando você está teclando no seu telefone, né? Se sua mão não estiver limpa, lavada, então ali vão ficar os micro-organismos. Na casa da gente, nas escadas, nos armários, eles estão em todo lugar. Tanto é que às vezes só de chegar num lugar você espirra, né? O que é isso? Você sentiu alguma coisa que seu corpo reagiu e são micro-organismos que estão no ar. Eles também podem existir dentro do nosso corpo, tá? Existem micro-organismos que, apesar deles serem pequenininhos, bactérias, fungos, vírus, eles vivem no nosso organismo parasitando, mas eles não causam mal, muito pelo contrário, às vezes causam até o bem. Então, nos pulmões saudáveis, a gente tem 128 espécies de bactérias,
tá? Ou seja, 2.000 micro-organismos por centímetros quadrados. Na boca, a gente tem 200 espécies de micro-organismos a cada segundo. Olha que loucura, gente. Tá? Nas mãos, 83% das espécies de micro-organismos estão na mão direita, não estão na mão esquerda e vice-versa. Quer dizer, eu não pego a mesma coisa com as duas mãos. Então, eu posso ter, numa mão, eu pego um tipo de micro-organismo e na outra mão, outro tipo de micro-organismos. Olha que louco. Então, por isso, nessa onda de coronavírus, olha só, a gente precisa lavar bem a mão, porque olha do que a gente está se livrando. Aí aqui no ladinho direito, você vai ver, ó, tá vendo? Vou até fazer um xizinho aqui, você vai ver a quantidade de micro-organismo nas costas, na frente, tá? Entre as sobrancelhas, no canal auditivo. Aqui todo lugar tem micro-organismo. O tempo inteiro proliferam-se inúmeras vezes em ar ambiente, tá? Em ambiente úmido. Então, onde a gente viveu, respirou, tem micro-organismo. No solo eles também são encontrados, né? Aqui ele fala um pouquinho de bactérias aeróbias. Aeróbias são aquelas bactérias que precisam de oxigênio para sobreviver. E anaeróbias são aquelas que não precisam de oxigênio para sobreviver, tá? Então, se elas forem aeróbicas, então quanto mais próximo da superfície, mais fácil de você encontrar essas bactérias aeróbicas. Quanto mais profundo na superfície do solo, menor a quantidade de bactérias. Que é isso que você está vendo aqui, ó. A 0 a 8 centímetros de profundidade, você encontra 24, né, por cento das bactérias aeróbicas. E aí vai reduzindo cada vez mais até 0,15, né, que é o menor, que já é a 80, 100 centímetros de profundidade, tá? E aí depois que a gente falou, né, que ela é encontrada no ar, é encontrada no nosso corpo, é encontrada no solo, esses micro-organismos, a gente vai contar um pouquinho da história da microbiologia, tá? Tem alguns fatores, alguns cientistas, né, algumas épocas, que elas marcaram muito a microbiologia. Por quê? Porque fizeram com que a microbiologia crescesse como ciência. Houveram várias descobertas, né? E dessas descobertas, a cada vez que a microbiologia descobre alguma coisa maior, a gente consegue curar inúmeras doenças. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo, né? Em 1665, né, no século 17, Robert Hooke, desculpe, foi o primeiro a observar as células. Ele cortou a cortiça, que é um tecido morto, né? E dentro de um microscópio primitivo, de uma lente primitiva, ou seja, muito antigo, ele visualizou pequenos poros, como se fossem favos de mel. Como a cortiça é um tecido morto, por isso que ele não conseguiu visualizar nada vivo lá. Então, ele chamou aquilo de células. Mas mesmo assim foi um ganho, né? Foi a primeira vez. Se ele tivesse, porventura, pego algum tecido vivo, ele teria visto os bichinhos se movimentando. Mas como a cortiça é um tecido morto, então ele só viu o buraco onde existiam os micro-organismos. E aí isso ele chamou de célula. E dentre outros fatos que marcaram a história, nós temos em 1674, ainda no século 17, Anthony van Leeuwenhoek. Ele observou pela primeira vez os micro-organismos. Agora ele conseguiu ver um micro-organismo vivo, tá? Então, no ano de 1675, ele descobre seres vivos na água da chuva, que tinham ficado alguns dias num pote de barro, tá? Então, quando ele observou as gotículas de água, ele viu aquelas espécies que se movimentavam e eram 10.000 vezes menores do que aquilo que a gente poderia ver a olho nu. Imagina o susto desse homem, né? De uma hora para outra ele vê dentro da água um monte de bichinhos se mexendo. Nossa, eu imagino. E em 1859, Pasteur, né? Tanto é que nós temos atualmente vários laboratórios chamados Pasteur, Louis Pasteur, né? Contesta essa geração espontânea do micro-organismo. O que ele fez? Ele pegou um caldo, né, uma substância, tapou dentro de um gargalo, fechou e deixou lá para ver se crescia o micro-organismo. Ferveu, né, e deixou lá. E deixou tapadinho.
E aí, quando ele foi examinar, ele viu que não tinha nenhum micro-organismo. Mas quando ele deixou o frasco aberto, quebrado, né, ali começou a crescer micro-organismo. Olha só o que esse cara descobriu. Primeiro ele ferveu, ou seja, ele destruiu todos os micro-organismos que tinham por causa do calor. E como ele manteve fechado, foi como se fosse um processo de esterilização na época. Né? E assim que ele abriu, entrou em contato com o ar e esses micro-organismos, como eles existem no ar, eles foram para dentro do caldo, como tinha nutrição ali dentro, comida, alimento, eles se proliferaram. E aí ele provou que na ausência de micro-organismo do frasco, quando ele estava fechado, provou o quê? Que a gente podia ter alguns cuidados e se livrar de alguns micro-organismos. Isso aí foi, nossa, um boom, né? Extremamente importante. Outros fatos importantes, em 1796, Jenner cria uma vacina contra a varíola. Em 1847, Semmelweis, ele estabelece a causa da febre puerperal, né? Se você for pesquisar a história de Semmelweis, ele é extremamente importante para a infecção hospitalar, porque as mulheres começaram a morrer no pós-parto, né? E ele descobriu que as mulheres morriam menos ou morriam nada, quase nada, quando os médicos ou as pessoas que entravam em contato com a mulher lavavam as mãos. Então a história dele é assim espetacular, extraordinária. Em 1865, Lister introduz técnicas assépticas dentro dos hospitais para qualquer procedimento. Tá? Em 1876, Koch prova que micro-organismos causam doenças específicas, tanto é que ele descobriu o bacilo de Koch. Tá? Em 1892, Ivanovsky descobre o vírus. Em 1929, Fleming descobre a penicilina para tratar as bactérias, que até hoje, para você ver, foi descoberta no século 20, né? Em 1929 até hoje, a gente está no século 21, e até hoje a gente utiliza a penicilina. Em 1983, Luc Montagnier e Robert Gallo anunciam a descoberta do HIV, na década de 80. E em 1995 ocorreu o primeiro anúncio da sequência completa do Haemophilus influenzae, né, que a gente tem até hoje. Isso é um pouquinho da história da microbiologia, que você pode pesquisar cada um desses para você ver a evolução, tá? Algumas, aproveitando, né, que nós estamos em plena pandemia do coronavírus, a gente já teve outros problemas, né, outras pandemias que varreram gerações inteiras de determinados locais do planeta. Tá? Por exemplo, a peste bubônica ou morte negra varreu a Europa durante a Idade Média, matando 25 milhões de pessoas. Ou seja, 1/3 da população morreu. E não interessava se era rico, pobre, feio, amarelo, vermelho, a faixa etária, morreu muita gente. Então, ela era transmitida por ratos, pulgas infectadas pela bactéria chamada Yersinia pestis, tá? Aí aqui, ó, por isso que ela é chamada de peste bubônica ou peste negra, tá vendo aqui, ó, a negritude nas extremidades, ó, tá? Essas são as lesões da peste bubônica. E hoje, né, a gente tá passando por essa situação do coronavírus. Mas existiram outras pandemias, por exemplo, a grande fome na Irlanda, né, que como eles requeimavam a batata, tá? Ela foi responsável pela fome na Irlanda, né? Porque em 1846, 1,24 milhões de pessoas morreram e 1,2 milhões emigraram da Irlanda. Então, ela é transmitida por batatas infectadas pela Phytophthora infestan, que é essa daqui que vocês estão vendo no microscópio, ó, tá? E hoje, né, a microbiologia, graças a Deus, se desenvolveu bastante e através do desenvolvimento e do conhecimento desses micro-organismos, que nós vamos estudar cada um deles, bactérias, fungos, protozoários, vírus, tá? Nós vamos estudar esses 4, assim, muito devagar, tá? Então, mas através do desenvolvimento da microbiologia, isso permitiu que houvesse um controle maior e um tratamento das doenças, de várias doenças. Então, descobriu-se o que causava as doenças, descobriu-se como prevenir
e descobriu-se como tratar. Isso é extraordinário, tá? Então foi um boom muito grande, uma evolução muito grande na microbiologia e na ciência de saúde como um todo. Descobriu-se também as vacinas, que as vacinas elas são descobertas a partir do próprio micro-organismo. Então se utiliza, se inativa a bactéria, se inativa o vírus, tira dele a capacidade dele transmitir a toxina e a partir desse vírus vivo atenuado, né, a gente faz as vacinas que vão, tipo, enganar seu corpo. Então, quando o seu corpo entra em contato com a vacina, para o seu corpo, para o seu cérebro, para as suas células de defesa, é como se você tivesse contraído a doença. Então, ele reage produzindo anticorpos. Quando você realmente entra... Vocês acreditam que isso foi minha cachorra? Ela ronca. Então, quando esse vírus ou bactérias atenuadas, né, se retira a toxina delas, então elas, através dela, o seu corpo entra no seu corpo acha que você teve a doença, cria anticorpos, e quando você entra em contato verdadeiramente com a doença propriamente dita, ou com alguém contaminado, ou alguma coisa contaminada, você já tem anticorpos contra aquilo, já tem como combater. É como se você já tivesse a cura para a doença dentro do seu próprio corpo, que foi dado pela vacina. Tá? Através também desses micro-organismos se descobriu os medicamentos, por exemplo, a penicilina. E também, através do estudo da microbiologia, se descobriu que não só os micro-organismos vivem no ar, no solo, dentro do nosso corpo, mas nós também podemos evitá-los através do tratamento da água, do esgoto, do saneamento básico, das práticas boas práticas de higiene, tá? Então, isso foi... a microbiologia, ela tá dentro de todas as áreas da medicina, da enfermagem, da biomedicina, da educação física, da nutrição, ok? Então, os micro-organismos, eles... E o estudo desses micro-organismos permitiu um avanço extraordinário nas ciências da saúde. A importância que tem no ambiente. Qual a importância da microbiologia para o ambiente? Ela estuda como os micro-organismos afetam o planeta e a atmosfera. Então, nós precisamos de água potável para beber. E aqui do lado, ó, tem como que essa mesma água que a gente precisa tanto, a gente tem a capacidade de contaminar com dejetos, né? Então, vai entender o homem. Na indústria, a primeira utilização dos micro-organismos foi no preparo e na conservação de alimentos, como, por exemplo, pão, vinho, queijos, tudo são feitos de micro-organismos. Então, os lactobacilos, né, que a gente toma o iogurte, toma o leite... Produção de medicamentos como antibióticos, vitaminas, controle de qualidade. Vocês vão ver quando vocês estiverem estudando central de material que a gente tem os tubinhos de análises biológicas, né, que tem micro-organismos ali dentro. A gente coloca dentro do autoclave para saber se realmente aquela autoclave está funcionando, porque se aquele bichinho dentro do teste ele não sobreviver, é porque a autoclave está funcionando, então quer dizer que dentro daqueles materiais que estão sendo esterilizados não tem mais micro-organismo, tá? Então, é bem interessante toda essa importância industrial que também foi atingida pelo conhecimento dos micro-organismos através da microbiologia. Aí aqui um pouquinho mais, né, o queijo, né, o crescimento desses lactobacilos, né, eles ajudam na maturação, no sabor, na aparência. As bebidas alcoólicas, a levedura, né, que é um fungo, né, utilizado para converter o açúcar, o suco de uva, o grão de malte tratado em álcool. O vinagre, determinadas bactérias convertem álcool em ácido acético. A insulina, que é um hormônio sintético feito a partir de bactérias e que através dessa insulina, os diabéticos hoje conseguem ter uma vida praticamente normal, porque o pâncreas dele não produz mais a insulina. Se não houvesse a insulina sintética, né, produzida por esse hormônio, através dessas bactérias, a gente não poderia quebrar a glicose presente no sangue desses pacientes portadores de diabetes. O ácido cítrico, que alguns fungos são utilizados na produção desse ácido.
E na agricultura, para você ver, mais uma área que os micro-organismos, a microbiologia está presente, quando através da proteção dos animais e plantas, né, contra a proliferação desses micro-organismos. Micro-organismos que matam insetos são utilizados como pesticidas naturais. Então, você vê a cadeia alimentar, você pega um micro-organismo que destrói um outro aqui, você coloca lá e você consegue fazer com que não haja necessidade de utilizar nenhum pesticida tóxico. São também utilizados para manter a fertilidade de um solo. Mais recentemente foi feita a criação de suplementos alimentares através de vários micro-organismos. Aí aqui tem um videozinho muito interessante, que eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo aula. Então eu quero que vocês cliquem lá, assistam, porque ele vai complementar, né? É uma pesquisa bem legal, bem tranquila, um videozinho rápido, vai complementar as informações contidas nesse vídeo aula, tá bom? Muito obrigada. Lembre-se, se você gostou dessa aulinha, curta nosso canal, compartilhe, inscreva-se, divulgue, seja sempre muito bem-vindo. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui, tá? Deixe seu comentário, pergunta, que com o maior carinho eu vou responder, ok? Fiquem com Deus e Deus proteja a todos nós nessa época de coronavírus.